E aí, pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo para vocês aqui hoje do canal EP Inversores. Hoje para falar novamente sobre baterias. Já fizemos aí uma live falando sobre baterias de lítio e hoje vamos falar um pouco aí, não eu, né, mas quem conhece do assunto, o Rodrigo Koji, ele vai falar sobre baterias de chumbo ácido. Eu participo aí de alguns grupos, não de muitos, né, mas de alguns aí, onde eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em saber como cuidar dessas baterias de chumbo ácido. Aí eu vejo que tem muitas coisas erradas, mas como eu não gosto de entrar em discussão com o pessoal lá, eu preferi perguntar para o Rodrigo que o que eles estavam falando realmente aquilo é verídico, né? Se vocês gostar do assunto e deixar aí nos comentários aí dizendo que quer mais assuntos, vídeos ou live, até mesmo live sobre baterias, a gente pode voltar novamente aí falando sobre aquele assunto a qual o pessoal tem mais dúvida, né? Aquilo que vocês querem que a gente fala mais. Então a gente vai entrar aqui entre um assunto aqui que a gente vai bater um bate-bola rapidinho aqui. Beleza, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite, seu Antônio. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Mais um assunto daqueles polêmicos ou dessa vez tá light? Não, acho que esse hoje é polêmico, né? Porque você sabe que tem cada um tem a sua opinião, né? E cada um que tem a sua opinião formada, ele defende aquilo que ele acha que é certo. E eu tenho visto aí muitos vídeos na internet, participo aí de grupos de WhatsApp, né? WhatsApp, e a gente vê que o pessoal tem muita dificuldade em entender isso daí. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, nada mais do que hoje, você aí como especialista em bateria, para dar um estudo completo para a gente aí. Se o vídeo ficar muito grande, a gente faz ele em duas partes, mas vamos falar alguma coisa aí. Fica à vontade aí em passar para a gente esse conhecimento que você tem aí a respeito de bateria de chumbo ácido. Bom, eu preparei um materialzinho a pedido do senhor Antônio, né? Então, acho que o pessoal já me conhece um pouquinho. Eu vim, na verdade, da parte da engenharia automotiva, né? E eu trabalhei muito tempo com eletrificação veicular e soluções de eficiência energética. Então, lá em 2007, 2008, eu já trabalhava com veículos elétricos naquela época, né? Certo. E um dos pilares da eletrificação veicular é a bateria, né? E no fim das contas é 1/3 do valor do veículo. Então é um item que a gente sempre toma cuidado, né, quando a gente fala de veículos elétricos. E dentro do veículo elétrico, do veículo híbrido ou híbrido plug-in, a gente tem as duas baterias, por acaso. A gente tem as baterias de íons de lítio e também tem as baterias de chumbo ácido também. Sou professor da pós-graduação da Mauá, né, principalmente no assunto vinculado a veículos híbridos e elétricos. E sou fundador da CAT, né, que a gente tem a nossa parceria entre a EP, Inversores e a CAT aí. Muitos frutos, né, seu Antônio? Já. É isso aí, muitos frutos. Então vamos falar um pouquinho de baterias. Hoje vamos focar mais nas baterias de chumbo ácido. E tudo começa por entender o que está por trás das baterias. E eu coloquei aqui um limão. Na minha época, eu ia falar primário e secundário, vai condenar a minha idade um pouco. A gente fazia experiência na aula de química, bateria química, né, eletroquímica, né, de como que gerar eletricidade, né, colocando uma barra de cobre, uma barra de zinco, e isso daí gerava, quando você colocava no multímetro e media, gerava energia elétrica. E nada mais, nada menos, é uma reação eletroquímica que acontece. O ácido facilita a dissociação para um cara que quer receber elétrons e para um cara que quer ceder elétrons. E aí, quando faz essa ligação entre o cara que quer receber elétrons e outro cara que quer ceder elétrons, você faz esses elétrons migrarem até os dois ganharem o equilíbrio, né, equipotencial, e aí, a partir daí, cessa a produção de energia. Então, quando tiver elétrons circulando, né, você tem produção de energia elétrica. E cada material metálico,
né, você tem como é que eu falo? O potencial de redução. Então tem materiais que têm mais e menos potenciais de redução, né, que é o que está aqui na tela. Então lá, o ferro ele tem um potencial de mais 2,87. O lítio ele tem menos 3,05, né? E sempre eu preciso combinar dois materiais, né, de novo, um que quer receber elétrons, um que quer fornecer elétrons, para que eu consiga criar essa instabilidade, né, e gerar o fluxo de elétrons. Olha lá, quando eu ligar um fiozinho aqui entre um e um outro, né, entre uma barrinha e outra, você fecha o circuito e aí os elétrons circulam para o cara que quer receber elétrons. Mas basicamente é isso, né? Bateria é uma reação eletroquímica. E por que chama por que chama bateria alcalina, por exemplo? Porque o meio de permissividade, né, o meio onde está é alcalino, né? Por que chumbo ácido? É porque a gente usa ácido como meio de permissividade. E aí a gente vai discutir isso daí mais pra frente um pouquinho. Legal? Legal. E também a bateria de limão, como você falou, é o princípio das outras baterias também. Isso. É a mesma reação química. E a gente vai ver agora como é que isso se reproduz dentro de uma bateria de chumbo ácido. Mas tudo isso que a gente está discutindo vale para outros tipos de bateria. Bateria de sódio, bateria de lítio, bateria de níquel metal hidreto. Todas elas têm um cara que tem mais facilidade para fornecer elétrons e outro para receber. Você cria esse potencial ao ligar os dois, né, ao fazer a conexão dos dois, até ele ganhar equilíbrio. Quando ele ganha equilíbrio, parou a reação, teoricamente a bateria chegou no seu zero estado de carga, vamos falar assim. Entendi. Tá? Essa é a analogia. E as baterias de chumbo ácido, como é que elas funcionam? Mas, antes de a gente entrar em detalhes como é que ela funciona igual no limão, porque o limão é muito menos complexo, né? A bateria de chumbo ácido ela tem uma construção e é importante entender o que tem dentro da bateria de chumbo ácido, como é que ela é formada de fato, né? Então você tem uma grade, né? Que a gente vai chamar aqui de positivo, né, dessa formação da grade. Você tem uma placa onde que é depositado o chumbo, né? Aí você tem o separador, porque do outro lado vai a placa negativa. Então, se você não tivesse separador, é como se elas estivessem em curto. Isso. Né? Então, aí tem vários N tipos de tecnologia, né, para colocar esse separador. E depois a gente entra em detalhes nisso daí também. E cada material aqui é um diferente do outro, né? Então, no caso aqui vai ter uma placa que vai ser óxido de chumbo e outra placa que vai ser chumbo puro, né? Tem gente que coloca alguns aditivos para evitar que a própria pasta de chumbo se solte. E aí no meio você tem ácido sulfúrico, né? Mais uma quantidade de água aqui, tá? Aí dentro da bateria, isso daqui, esse conjuntinho é uma mini célula, vamos falar assim, né? Onde que a gente vai aglutinar essas células para formar o primeiro pack de 2.1 volts. Bom, então tem um videozinho aqui muito legal que eu sempre uso, inclusive eu uso nas minhas aulas, né? Para explicar como é que a bateria de chumbo ácido funciona. Então você tem as placas de chumbo, né, que estão imersas no ácido, e quando você adiciona esse ácido, eles já começam a causar essa reação química. Isso daqui está escrito para carros, mas vale para todos os tipos de bateria de chumbo ácido, estacionária, VRLA, são vários tipos, mas a reação é a mesma que acontece. Então essa daqui é uma bateria química, tá vendo? Ela não armazena energia elétrica, né? Não armazena eletricidade, ela é uma reação química, são reações químicas que a gente faz. Ele está falando que as baterias de chumbo ácido, né, ela tem alta tensão, alta corrente. E como é que é dentro? Então, primeiro você tem um casco, né, onde você tem vários espaços. Aí tem os terminais principais, positivo e negativo, que é o que a gente vê na ponta. E dentro da bateria, a gente tem 6 slots, né, onde tem esse conjunto de células
dentro de cada câmara. E cada célula gera mais ou menos 2,1 volts. E aí são conectadas em série aqui, ó, para dar os 12 volts, 12,6. Daí que saiu o número que 100% estado de carga 12,6. Então aqui ele está falando como é que é feita a ligação, né, que é soldado juntos. E aí quando se fecha o circuito, começa a fazer circulação da carga, né? Ele mostra aqui. Então lá. Então tem várias, cada polozinho é conectado em várias placas, né? E uma das placas é coberta com óxido de chumbo. Então isso daqui é como se fosse uma esponja, né? Então ela absorve o eletrólito, né? Que é o ácido aqui no caso, o chumbo, o ácido. Então quanto mais números de placas, por exemplo, que você associa, muda esse número de tensão que você vai ter em cada slot lá. E aí, aquilo que eu havia falado, a gente não quer que as placas de negativo e positivo elas estejam juntas, porque senão vocês vão colocar lá em curto. Então, o que eles vão fazer aqui? Eles vão ensacar, envelope positivo. E esse envelope, ele permite que os íons circulem no material, mas não permite que o material, de fato, ele se dissocie dentro desse envelope. Que qualquer coisa que dissocia desse envelope vai causar o curto na célula e a célula vai morrer. Ele vai simplificar aqui o modelo só para a gente ver aquelas reações químicas que eu havia comentado anteriormente. Então você tem o eletrólito líquido, que aqui é o ácido, né? Com a água. Você tem o cátodo, né? Que é o positivo, e o anodo, que é o negativo, placa de chumbo puro, e aqui óxido de chumbo. O negativo é feito de chumbo puro. Chumbo puro, ó. E o cátodo tem óxido de chumbo. Então, na hora que ele mergulha no ácido, automaticamente o sulfato, né, ele vai entrar em reação com chumbo e vai liberar um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio ele se recombina com os dois de hidrogênio que estão soltos para ganhar estabilidade e aumenta a quantidade de água. A mesma coisa acontece no lado negativo. E quando ele vira sulfato de chumbo, né? Ele libera 2 elétrons aqui, ó. Então imagina que isso daqui lembra que é uma pasta, né, de chumbo, tem vários, né? Então aqui tem uma diferença de potencial, que tem 2 elétrons soltos e aqui está faltando 2 elétrons. Então se você pegar todo aquele conjunto de placa e medir, você tem os 2,1 volts. Então o positivo tem menos elétrons, é o cara recebedor de elétrons. Quando a gente faz a conexão de copo, os elétrons vão para onde quer os doadores de elétrons, os recebedores de elétrons. Na hora que ele chega o elétron aqui, ele libera o sulfato de volta e vai fazendo as reações químicas até ganhar estabilidade. Então agora o ácido diluiu inteiro, virou só água. Quando virou só água, ganhou estabilidade, porque todos os sulfatos cada um já está associado com a sua molécula, ganhou estabilidade. Só que a gente pode reverter recarregando essa bateria. Aqui está mostrando o alternador recarregando a bateria. Então começa a recarregar essas baterias, o sulfato ele se dissocia, volta de novo, né, vira uma pasta de chumbo sozinha, onde o sulfato vem e recombina novamente com as moléculas de hidrogênio. O mesmo acontece no positivo. Então ele recarregou, voltou a ter ácido de novo. Aí lembra da história, eu vou dar uma pausa, vou fazer uma pausa aqui. Lembra da história do densímetro? Sim. No densímetro não mostra lá a corzinha verde e depois o escuro? Sim. Isso significa que o sulfato ele tem uma densidade diferente da ar, né? E aquela bolinha é feita para quando você tem mais sulfato, ela ser verde, e quando tem menos sulfato e mais água, ser preta. As minhas baterias tem um olhinho lá, de marca. Quando ela está carregada, está verde, quando descarregada, fica branco. Ou fica preto, fica branco, E aí depende do tipo de densímetro ali. Então é isso que acontece, né?
Então, assim, a densidade do eletrólito, ela vai mudando conforme as reações eletroquímicas vão acontecendo. E aí, olha que legal. Com o passar da vida, essas moléculas de sulfato, elas não conseguem mais se aderir na placa de chumbo. E elas se depositam no chão. Ou seja, se elas vão se depositando no chão, não tem mais reação, não vai acontecendo mais reação química, e a bateria vai morrendo. O material que deposita no chão, se ele subir novamente, não reativa. Não. É a brincadeira da verdade ou mito, né? É mito ou verdade? É mito ou verdade? Isso. A gente vai chegar. Aí eu vou responder assim. Se eu pegar vamos voltar no limão lá atrás, que a bateria é o limão, né? Colocar lá as plaquinhas lá. Se eu agitar o limão assim, ele vai voltar a ter mais energia? Mais eletroquímica? Não. Por falar nisso, lá não tem nem material solto, né, em si, né? Estão dentro dos gominhos lá dentro, né? Então, um total mito. Vibrar a bateria, é isso, Antônio? Isso, vibrar. Tem pessoas que montam até os motorzinhos para poder agitar a bateria, porque eu acredito que eles têm a ideia que a bateria é automotiva, o carro vibra, então tem que vibrar a bateria para ela ter uma vida mais longa. Inclusive, na validação automotiva, um dos testes que é feito é de vibração. Por quê? Porque ao vibrar a bateria numa certa frequência, é testado em várias frequências isso daí, né? Ao vibrar a bateria, a pasta de chumbo não pode se desprender da placa, porque se a pasta de chumbo desprender da placa, vai causar curto-circuito em algum momento e a bateria vai morrer mais cedo. Então, é vibrado em vários eixos, em várias condições de frequência, essa bateria. Então, quando o pessoal está brincando de vibrar para reviver, na verdade ele está fazendo um teste de durabilidade para o montador para ver se a bateria dura mais ou menos. E com certeza ela vai durar menos. Vai durar menos, né? Então vamos lá. Então aqui tem a placa de óxido de chumbo, o catodo, o anodo que a gente aprendeu hoje, e aqui uma resistência com uma carga circulante. Então você tem uma mistura de ácido sulfúrico e água. Quando que a bateria morre? Quando parar essa reação aqui do ácido sulfúrico com a placa de chumbo e o ácido sulfúrico com o óxido de chumbo. Morre, não tem mais geradores de elétrons e recebedores de elétrons. Ganha instabilidade. Ela fica estável e ela morre, fica inerte. E quando esses caras aqui já não conseguem mais se associar mais. Então o sulfato ele começa a se depositar aqui no chão e não tem mais o poder, é como se ela perdesse a atração eletroquímica que a gente fala, não tem mais como você falar assim, vou forçar o átomo do sulfato se interagir com o hidrogênio, não tem mais como eu fazer essa ligação, pegar com a mãozinha, não adianta chacoalhar a bateria que não vai, morreu, acabou a reação química. Explica algo para nós aqui. Ela tem uma quantidade de água mineralizada, né? E uma quantidade de ácido. Isso. Os dois se misturam ou não? Os dois. É uma pergunta difícil essa daí, Antônio. Mas assim, eles estão no meio, eles estão solúveis. Vamos falar assim. Né? Solúveis é porque eu não consigo mais diagnosticar se eu pegar o líquido e ver, né, de fato eu não consigo mais ver o que é ácido e o que é água. Né? É lógico que se ela não vai separar em duas fases, né? Não é igual água e óleo, né? Que tem densidades tão diferentes que não se misturam, né? Até aí tem outra coisa que o óleo é hidrofóbico, vamos falar assim. Mas praticamente ele se misturou e eles não se separam mais, né? Não separam, eles estão no meio, estão solúveis, né? É uma dissolvidos, né? Da questão que aparece no grupo. Desculpem os químicos, hein, se eu estou usando alguma expressão errada, que eu não sou químico, eu sou engenheiro eletricista, gente. Segundo o pessoal dos grupos que eles comentam, é que tem que chacoalhar, que é para o ácido se misturar, porque um sobe, o outro desce, e tem que estar sempre misturando. O ácido ele não se mistura, né? Ele vamos falar assim, não se mistura, ele dissocia, né? Ele não é ácido sulfúrico, é só sulfato. Quando ele deposita lá, ele deposita só sulfato. Vamos ver se ele mostra aqui, olha lá. Olha o sulfatinho, olha lá, indo. Olha lá. Essa molécula de sulfato aqui, ela vai interagir com a placa de chumbo
e depois vai ter um momento mais que ela não reage mais, ela se deposita no chão, porque ela não tem nenhuma energia mais suficiente para se associar ao átomo de hidrogênio novamente. Então ela perde a reação química, acaba, não adianta, é a reação química. Ela está no fundo, não adianta. A gente fala que está no fundo, né? Mas significa que ela dissociou e não se associa mais. Né? Acabou a reação química. Então, balançar a bateria é mito e também não é legal. Balançar, você está acelerando o processo de matar a bateria. Exatamente. E se eu vibrar isso, aí o que vai acontecer? Toda a pasta de chumbo que está depositado aqui, ela vai sair da grade, né? Vai descolar da grade, vai se depositar no chumbo e aí vai acontecer uma coisa pior, porque aí o ácido sulfúrico que está aqui diluído, né, no eletrólito vai entrar em reação e automaticamente vai acabar curto-circuitando os polos do anodo e o catodo. E por que as baterias do carro, ela tá no carro em constante vibração, balançando, e tem uns que vibra mais, outras menos? Quanto mais ela vibra, menor tempo de vida ela tem. Então, para garantir que no carro ela tenha um tempo de garantia, né, do veículo, que o pessoal fala, né, tem gente que dá 3, 5 anos, para bateria às vezes é só 2 anos, né, assim por diante, na montadora se faz vários testes de como se reproduziria isso dentro do componente bateria, no caso. Então, o carro passa por vibrações, né, então a bateria tem que aguentar essas vibrações. Mas não significa que é porque ela vibra que a bateria dura mais tempo. O que eu entendo que a durabilidade da bateria no carro dura bastante, porque ela não tem descarga profunda, né? Ela pode até ter descarga profunda, senhor Antônio. E eu era responsável até por uma das inteligências de como gerenciar essa bateria para ela durar mais tempo, né? Então, por exemplo, ela dura hoje, os carros hoje são muito mais inteligentes, né? Então, ele faz o processo de dessulfatação constantemente, né? Ele gerencia essa carga para diminuir a profundidade de descarga, né? Então, tem toda essa inteligência. Ela tem inteligência, por exemplo, que eu falasse assim, putz, agora eu não vou recarregar, agora eu vou esperar um outro momento para recarregar a bateria. Por quê? Porque a temperatura do cofre do motor está muito alta. Né? Então são esses os inúmeros motivos do porquê que hoje uma bateria automotiva ela dura muito mais dentro do cofre. Aí, uma outra polêmica. Nossa, a gente vai ser classificado por eu falar isso em São Antônio. Mas vou falar, pode? Fala. Manda aí. Se eu fosse colocar a bateria, fala assim, São Antônio, exceto de lítio, pergunta para mim assim, ó, exceto bateria de lítio, eu usaria bateria automotiva ou estacionária? Se você, assim, no seu sistema de energia fotovoltaica, você usaria bateria de lítio, bateria automotiva ou bateria estacionária? Então, primeiramente eu usaria bateria de lítio. A segunda bateria, automotiva. Por que eu usaria automotiva? Porque as validações em cima da bateria automotiva são extremamente agressivas. Se ela suporta uma validação tão agressiva, condições agressivas de fato, assim que a bateria automotiva é validada, que uma bateria estacionária não é. Né? Então, assim, por todas essas ocorrências, a bateria automotiva aplicado na estacionária, que é um ambiente muito menos agressivo, tende a durar muito mais tempo e aguentar picos de corrente muito maior. Isso é verdade. Né? Eu tenho até medo de falar aqui, mas assim, para mim é uma questão de marketing falar em estacionária. É lógico que estacionário tem suas aplicações de fato, que foi projetado para isso, a grade foi feita para isso, o pessoal vai falar, não, mas a bateria foi para... Não, foi mesmo. Né? Só que o que ninguém conta é o processo de validação de uma bateria estacionária versus o processo de validação de uma bateria automotiva. O senhor já ouviu alguém falar isso daqui? Eu tô falando porque eu vivenciei, eu era engenheiro responsável por isso. Não, tem muitas pessoas que eu converso aqui, dos grupos mesmo, e eles falam que preferem usar a bateria de veículo, na experiência aqui... De caminhão, por exemplo. Que a bateria de caminhão dura muito mais do que a bateria
estacionário. Estacionário. Então, mas aí o pessoal tenta vender estacionário porque primeiro custa muito mais caro, né? Isso custa bem mais caro. Custa muito mais caro. Então, assim, eu não, de verdade, eu não compraria a bateria estacionária, eu compraria a bateria automotiva. Porque eu sei o processo de validação como uma bateria automotiva passa, e eu sei o que tem que aguentar uma bateria automotiva, que é um ambiente muito mais agressivo do que uma bateria estacionária aguenta, que está lá paradinha, quietinha, e provavelmente a validação deve ser alguma coisa do tipo, né? Para representar a realidade dela. E a bateria automotiva, se ela ficar lá estacionada quietinha, ela tem uma durabilidade maior do que a bateria que fica lá balançando. Exatamente. Esse é o ponto que surgiu a ideia de fazer esse vídeo aí, né? O pessoal dizer que tem que chacoalhar a bateria automotiva porque ela foi feita para ficar chacoalhando. Não. Eu já fui na casa do cliente. Não é que ela foi feita para ficar chacoalhando, ela foi feita para resistir a chacoalhar. Chacoalhar. Eu fui na casa de um cliente onde ele montou um sistema preso no chão, aí as baterias ficavam suspensas em cima dessa armação, aí ele chegava do serviço e chegava lá e... Dá uma chacoalhadinha, né? Chacoalhadinha na bateria dele. Diminuir a vida em mais 6 meses, é isso. A intenção era trocar a bateria mais rápido, era isso, Antônio? Talvez seja isso, mas então... Aí a questão foi até um amigo aqui, eu converso com ele sempre, e surgiu essa questão lá no grupo, né? Que tem que chacoalhar as baterias. Aí ele não assim, ele queria um ponto chave aonde que alguém explicasse para ele ou me mostrasse algum material que tem que chacoalhar a bateria. Ele falou: eu até dou uma chacoalhada na minha bateria, porque é o que eu ouço o pessoal falar. Mas eu nunca encontrei nada, nem um fabricante, nem um manual dizendo que se eu usar essa bateria fora do veículo que eu tenho que chacoalhar ela. Então esse foi o ponto. Aí eu não quis entrar em discussão lá no grupo, falar nada, que eu também não concordava, que achava que tinha que balançar. Se fosse assim, a bateria estacionária tinha que balançar também. Opa! Foi o meu modo de entender. Aí eu falei, eu vou perguntar pro Rodrigo. E o que eu faço? E que eu faço se a bateria fosse a GM? Vai balançar o que lá dentro? Não tem o que balançar. Ela não tem. Porque o eletrólito tá na manta de fibra de vidro. Então. Vou balançar o que ali? Então realmente chacoalhar a bateria é mito, não há necessidade de chacoalhar. Totalmente mito. Se chacoalhar, em vez de estar acelerando, ajudando ela, está acelerando o processo de deterioração dela. De deterioração. Tá deteriorando a bateria mais cedo. Tá querendo... Saiu ainda. tá querendo gastar mais dinheiro. Isso, tá matando a bateria. Se o pessoal quiser continuar gastando mais dinheiro, eu vou pedir uma doação, então. Pra gente. Então é isso daí, ó. O pessoal curtir lá o vídeo, compartilhar. Pode compartilhar à vontade esse vídeo aí nos grupos, porque eu acredito que vai esclarecer bastante mesmo aí a dúvida de muitas pessoas, como que é o funcionamento de uma bateria, porque a gente vê muito nos vídeos por aí o pessoal falando de uma bateria, mas é uma experiência que ele tem vivido com o uso daquela bateria, né? Mas acaba passando uma informação que não é a correta. Mas acho que a ideia é exatamente essa, é fornecer esse conhecimento. Eu tenho o maior prazer em fazer isso, né? E não que eu tenha, de maneira alguma, pelo amor de Deus, eu até peço desculpa com as brincadeiras que eu fiz, se eu quis mostrar uma prepotência, mas não é a intenção. A intenção é que o Sr. Antônio me conhece muito melhor. Eu sou um cara muito tranquilo e eu gosto desse tipo de discussão. A discussão é extremamente saudável. É o que faz a gente crescer, é o que faz a gente ir pesquisar e ir atrás quando a gente não sabe das coisas, né? E eu adoro fazer isso daí. Adoro fazer esse bate-papo aí. Então aí é tranquilo. Agora vai depender dos nossos inscritos, né? E da pessoa que assiste. Se quiser mais algo sobre bateria ou algum outro assunto, deixa aí nos comentários. Espero que não tenha sido em vão, né, essa nossa conversa e essa explicação.
e espero que tenha esclarecido para bastante pessoas, né, essa história de vibrar a bateria. Então tá bom. Bom, então, antes de mais nada, obrigado, senhor Antônio, mais uma vez, por essa abertura aí da nossa parceria. Eu acho que é muito importante esse tipo de discussão que a gente sempre tem, né? Acho que é super saudável isso daí, que o senhor traz as temáticas de maior dúvida que os clientes têm, né? E eu tento aqui da melhor maneira possível tentar responder e esclarecer isso daí. A gente acho que ficou conversando mais de horas aqui, então vai dar vários vídeos aí. Vai dar vários vídeos. Vocês vão acompanhar, o nosso diretor aí vai cortar em vários vídeos, então vocês vão ver várias partes. Não deixe de conferir os vídeos, vai assistindo os vídeos com calma aí. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar se gostou, deixar seu comentário, sua crítica, tudo que vocês quiserem aí. E principalmente dê o joinha, né, para que a gente consiga produzir cada vez mais vídeos desse tipo no canal e distribuir o conhecimento aí para vocês. Tá? E se precisar da CAT para fazer a consultoria de eficiência energética e sustentabilidade, estamos à disposição. Cálculos do melhor sistema de dimensionamento também a gente faz, né, e sempre no off-grid, atuando junto com o senhor Antônio aqui, com os inversores, que por sinal são excelentes, eu diria os melhores do mercado, até que eu já testei inúmeros lá, que vocês viram no vídeo da base de teste. O Júnior vai deixar aí para vocês aí no card aqui em cima aqui, né? E não tenha dúvidas que vocês que compram um inversor da EP estão comprando um produto de primeiríssima linha aí, tá joia? E aguarde novidades, né, seu Antônio? É isso aí. Estamos atrasados, né? Atrasado, mas vai sair. Eu também só tenho a agradecer aí a sua participação. Quero agradecer a todos aí que vão assistir os nossos vídeos aí. Como o Rodrigo já falou, vai dar vários vídeos, né? O nosso diretor aqui, ele vai fazer os cortes, vai fazer a edição aí, tudo certinho aí. E conforme vai surgindo aí as dúvidas, eu creio que as explicações foi bastante técnica, né? Aí, se surgir alguma dúvida aí que não entender as explicações do Rodrigo, que foi técnica, pode deixar nos comentários lá que vai sair, a gente vai dar maiores explicações aí. Beleza, pessoal? Tá joia, então. Grande abraço aí para vocês aí.